Já que nós estamos falando aqui de versões, nós vamos comentar que temos a versão acadêmica e temos a versão professional. E o demo, a versão demo, demonstração, trial, segue a mesma imagem, os mesmos recursos da versão professional. Então vamos observar que a versão acadêmica foi produzida especialmente para o Brasil. Nós traduzimos para o português, dentro das melhores práticas do glossário que a gente prevê na disciplina de gestão de projetos, e também traduzimos para espanhol. E agora nós temos o Spider em português, espanhol e inglês. Fora isso, só existe a versão em russo. Vamos dar uma olhada na parte, o que apresenta na versão acadêmica e na parte professional completa. A versão acadêmica, ela apresenta de imediato a tela, assim, Spider Project Academy, não mais que 200 atividades. Observa que aqui nós estamos com a tela em inglês. E quando nós trabalhamos aqui os itens de menu, nós vamos encontrar ajustes, Interface Language, e a gente pode chavear para português ou inglês. Então, se instalada a versão acadêmica, nós teremos quase tudo, acadêmica de estudo, quase tudo que nós temos na versão professional, a menos dos balanceamentos e nivelamentos de recursos materiais e financeiros. Esses recursos de balanceamento e nivelamento são deixados apenas de forma exclusiva para a versão professional ou, no caso, para a versão demo. Quando nós procuramos a versão demo, a versão demonstração, a versão trial, nós encontramos o aviso da Not More Than 40 Activities, ou seja, a versão de demonstração professional, ainda é professional, não permite mais que 40 atividades. Todos os recursos estão liberados igualzinho a professional, de modo que você possa experimentar e ver os recursos completos que a ferramenta traz. Acadêmica, professional. Repetindo, a versão acadêmica foi feita especificamente para uso aqui no Brasil e nós estendemos esse uso para a América do Sul quando traduzimos para o espanhol também. Como nós comentamos antes de iniciar o projeto, de executar as atividades de planejamento, nós vamos definir como o projeto vai se desenvolver, como se monta a equipe, quais são as condições, as considerações, no azul. E no nosso livro nós também temos a parte aqui em abóbora, que é o trabalho de instalar a ferramenta, configurar a ferramenta, que provavelmente foi a ferramenta escolhida para apoiar a gestão desse projeto. Esse raciocínio, esse procedimento vale para qualquer ferramenta. No nosso caso aqui, vamos chamar a atenção para o ambiente do Spider, da ferramenta Spider. Como é que se apresenta o conjunto de recursos e visualizações das informações que nós vamos colocar dentro do nosso projeto. Nós temos a tela única de trabalho, um ambiente de trabalho, é uma tela de trabalho. Nessa tela de trabalho, se nós formos analisar parte por parte, encontramos um conjunto de menu, de opções de menu, de acessos, encontramos uma barra de ferramenta que seriam atalhos para esses acessos, que é um padrão já desenvolvido e bastante útil a partir das aplicações feitas para sistema operacional Windows e depois para os demais. Temos uma parte da área de trabalho onde se identificam os projetos abertos, os programas ou portfólios que estão em trabalho em uso e os documentos de apoio, as tabelas e o ativo de conhecimento utilizado no Spider, utilizado no projeto, que estão abertos e disponíveis.
No lado direito desse ambiente de trabalho, nós encontramos diversos modos de ver as informações, diversas maneiras de representar graficamente ou tabularmente as informações, agrupadas aqui em diagramas, elementos gráficos que representam as informações, os componentes e centros de custo ou de custeio, as informações relativas às atividades produtoras e seus sequenciamentos e suas correlações lógicas, os recursos reutilizáveis, humanos e equipamentos, as alocações, atribuições, as disponibilizações dos recursos dentro do trabalho, materiais, que são os recursos consumíveis, os insumos do projeto, que compõem o conjunto de elementos que vão produzir o projeto, os calendários, exceções, feriados, semanas, que vão orientar a programação dos prazos, um conjunto de informações onde apresentamos o desempenho do projeto, o que está acontecendo dentro da vida do projeto, um group work que mostra os usuários que têm acesso às informações, filtros, fórmulas que dão apoio a manuseio e disposição dessas informações, modelos, um conjunto de elementos específicos só para análise de risco do projeto, integrado ao conjunto, e outras informações ou tabelas de apoio que vão ser úteis, e nós vamos trabalhar, inclusive, na aula 2, especificamente, que vão apoiar a apresentação e a disposição de todos esses dados dentro do projeto. Assim, vamos ver agora, dentro de um projeto já existente, de forma ilustrativa, esses elementos. E a seguir vamos partir para os ajustes necessários da ferramenta para início dos nossos trabalhos. Já na abertura do aplicativo, e aqui eu vou abrir o Professional, e vou colocar ele aqui. Vou abrir de novo o Professional e vou colocar ele aqui. Ou seja, é possível nós abrirmos uma, duas, três, tantas instâncias quanto desejado do mesmo projeto, ou do mesmo programa, ou do mesmo documento, e trabalhar independentemente, simulações, ajustes, preservando versões ou preservando até alterações não desejadas. Podemos abrir diversas instâncias do aplicativo e assim, com o mesmo projeto, abrir, com o mesmo projeto, fazer as simulações que forem mais interessantes. Aqui eu vou abrir nesse diretório, nós vamos falar sobre esse diretório, eu vou abrir o teste, vamos abrir o AAA. E aqui em meus projetos, eu vou abrir o AAA. Dessa maneira, a versão 1, e também aqui vou abrir a versão 1 e nós podemos ver na tela simultaneamente o mesmo projeto sendo calculado, ajustado, simulado na gestão de risco, simulado em balanceamento ou avaliação ou financiamento de forma simultânea e podendo até comparar os resultados em tantas instâncias quantas forem necessárias. Então, esse é o primeiro momento que chamamos aqui de diferencial do aplicativo em relação a todos os demais. Todos os demais aplicativos de gestão abrem apenas uma vez o seu próprio executável e apresentam o projeto uma vez de cada vez. Fechando o projeto, vamos trabalhar agora o entendimento do
slide anterior. Itens de menu. Itens de menu, nós temos criar projeto novo, criar documento, criar um programa ou portfólio. Abrir projeto, descarregar um projeto de um servidor FTP, gravar todos, fechar todos, acionar scripts, que seriam as macros que a Microsoft usa. São pequenos programas de linguagem em alto nível para fazer ações repetitivas, acelerando o trabalho de produção. E abandonar o aplicativo. Todos aqui são arquivos recentemente abertos, mas observamos que a gente pode criar um projeto novo a partir de arquivo texto, a partir de uma base de dados, tradicional Oracle ou qualquer outra base de dados, a partir de uma extensão MDB, que não é mais utilizada do Project, ou uma extensão XML, quando exportada pelo Project, ou abrir, ou criar, ou importar também do Primavera. Então, observa que os aplicativos mais utilizados de gestão, que é o Project e o Primavera, exportam de maneira que o Spyder possa criar um projeto a partir de documentos também. Criar um documento de apoio, veremos isso mais tarde, a partir de um arquivo texto e a partir de uma base de dados. Lembrando que quando se fala em arquivo texto, é um arquivo texto TXT, que a garantia de sigilo e de confiabilidade se apresenta por conta da criptografia, que quando aplicada a senhas de acesso, é garantida pelo algoritmo do aplicativo Spyder Project. Ainda que em base de texto, é possível trafegar, transitar, distribuir o aplicativo sem riscos de quebra de informação ou de sigilo. Portfólio é um programa de projetos e esse aplicativo não trata apenas de projetos ou eventos singulares, mas de conjunto de programas e conjuntos de projetos que atingem a um objetivo. Então, a classificação, o grupamento também é feito pela própria ferramenta. Abrir, ou F12, nós chamamos aquela tela de navegação, e dentro dessa ferramenta, assim como o Primavera, a proposta é que todos os projetos sejam guardados, organizados dentro de estruturas, dentro de locais adequados para que sejam facilmente rastreáveis. Aqui a minha pasta tem My Projects, tem Orinoco, tem diversas pastas onde, teoricamente, eu arquivo e agrupo meus projetos ou os meus programas. Vamos falar sobre essa tela a seguir. Abaixar, descarregar o projeto não pela estrutura que eu tenho nos meus diretórios ou na minha rede, mas assim de algum lugar em um servidor de transferência de arquivos. Isso foi bastante útil quando se armazenava arquivos na internet sem o advento de pastas como o Dropbox, o Google Drive, que permitem uma facilidade maior. Em vez de comunicarmos através de protocolos FTP, para escolher dentro da rede, dentro do diretório da internet, pela conexão, quais arquivos eu quero ver, quais arquivos eu quero trazer para mim, quais eu quero receber. Fica muito mais fácil agora, embora tenha o recurso, utilizar dentro do abrir pastas em diretórios na minha rede, encontrar aqui uma pasta Drop, uma pasta Google Drive, onde eu tenho todas as informações que serão sincronizadas com a segurança
do acesso FTP, não do acesso à pasta na nuvem.